Olá, para você que tem espírito invencível, eu sou o Carlos Felipe, idealizador da Invictus, Escola de Marketing Esportivo, e nesse vídeo eu vou discutir com você um pouco mais sobre a polêmica envolvendo o jogador de futebol Gabigol, que foi flagrado num cassino clandestino no último sábado, descumprindo os protocolos de isolamento social. Antes de começar esse vídeo, gostaria de convidar você para baixar o nosso novo e-book sobre branding no esporte, que fizemos com muito cuidado, muito esmero para você, para trazer informações e reflexões importantes para a gestão de marcas no esporte e que tem tudo a ver com o tema desse vídeo de hoje. Bom, então vamos lá. Primeiramente, o que leva um jogador no auge da carreira, ídolo incontestável da maior torcida do Brasil, como o Gabigol, em plena pandemia com recorde de índice de morte e contaminação, e gente contaminada, a arriscar sua reputação e imagem ao ser flagrado em um cassino clandestino de São Paulo no último sábado, em aglomeração com cerca de 200 pessoas? Eu não encontro a resposta. Olha, é ainda muito impressionante constatar como boa parte dos atletas e celebridades brasileiros continuam a zelar mal pela sua imagem, arriscar-se em situações e declarações controversas e não entender mesmo qual é o seu papel ou a consequência dos seus atos para a sua carreira. O Gabigol talvez seja o maior ídolo do futebol brasileiro e acabou dando um mau exemplo para os seus fãs e principalmente para as crianças, ao passar uma postura de desrespeito à legislação. Ele estava num cassino, a gente sabe que jogo é contravenção penal. Então salta aos olhos ainda, como eu comecei a dizer no início desse vídeo, a questão da falta de uma gestão de imagem de carreira, No caso desse atleta que nós estamos falando, o Gabigol, eu acho que não adianta a gente cair naquele lugar comum de culpar a assessoria ou a empresa que gerencia a imagem dele, se é que ele tem isso, que eu até acredito que deve ter sim, pelo nível, desse jogador. Mas, assim, muitas vezes o próprio atleta, você pode não acreditar, ele acaba não aceitando todas as dicas, todas as sugestões do assessor, da empresa que cuida da imagem dele, e vez ou outra sai em maus lençóis. A gente fala um pouco disso no nosso e-book que eu já mencionei no início deste vídeo, que é sobre branding no esporte, onde fazemos algumas reflexões sobre o papel de alguns atletas na gestão de sua imagem e como no Brasil isso ainda parece engatinhar, mesmo em pleno século XXI. A gente vê os principais atletas, alguns dos principais atletas, não vamos generalizar, do nosso país, dando um péssimo exemplo e demonstrando que ainda não entendem qual é o seu papel, como eu disse, como exemplo para crianças, para outras pessoas, e também não entendendo quais são os impactos e os riscos que certas atitudes causam para a sua imagem. No caso específico do Gabigol, por exemplo, que foi flagrado e levado, salvo engano, até para a delegacia para prestar esclarecimentos, ele estava de férias, então assim, não podemos dizer que ele prejudicou o time se ele tivesse um jogo no domingo ou na segunda, para ser testado e desfalcar um clássico. O Flamengo jogou no sábado com o Fluminense, mas ele não estava nem escalado para esse jogo, então já era prevista a ausência dele nessa partida e não prejudicou a equipe, Mas ainda assim, na Gávea, ele teve que fazer a testagem, outros jogadores também, já que ele estava em aglomeração, então acaba causando uma série de problemas para o clube. Um outro aspecto importante que a gente tem que mencionar aí é a questão do próprio prejuízo de imagem que uma atitude como essa pode trazer para o próprio clube do atleta, para a imagem do próprio atleta e também para a imagem dos patrocinadores. Vamos supor, por exemplo, que algum dos patrocinadores que detém aí o direito de, aproveita o direito de imagem que o Flamengo tem com o atleta, fosse realizar alguma ação já prevista de marketing, de divulgação de produto, de serviço, de uma outra situação e fosse utilizar a imagem do Gabigol, será que algum patrocinador aceitaria, continuaria a vincular a sua imagem nessa campanha, por exemplo, com o atleta depois disso? E os custos envolvidos nessa ação de marketing, que de repente a empresa já poderia até ter gasto ao fazer esse tipo de parceria, esse tipo de iniciativa. Quem arcaria com esse prejuízo? Olha, cada vez mais a gente tem que exigir profissionalismo dos atletas. Como eu disse, eles têm que entender qual é a sua função, que o mundo de celebridade hoje exige deles algum tipo de comportamento e de atitude, principalmente os atletas que são exemplos, que não cabe mais esse tipo de risco sem o menor grau de
a avaliação desses atletas com as consequências que podem acarretar para a imagem dele e de terceiros. Cada vez mais os atletas têm que cuidar do branding e da gestão da sua marca, da sua imagem, e entender que ela está conectada com a agremiação esportiva que ele defende, com os valores da sociedade, e podem ter sérias repercussões em todo o país. Mas o fato assim é que poderia sim causar sérios problemas, né, a imagem do clube do Flamengo, com compromisso com patrocinadores, a postura do Gabriel Barbosa, o nosso querido Gabigol. A maioria dos clubes do Brasil já possui uma política clara, com manuais de conduta, de comportamento de jogadores, e que podem aplicar sanções, né, em casos como esse em que a gente viu do Gabigol. Como ele estava de férias, há uma discussão jurídica de que se ele poderia ser multado, já que ele não estava no exercício da profissão. Até acho que não tem nada a ver, pelo fato de ele estar de férias, ele não deveria ser punido nesse aspecto. Mas no contrato de direito de imagem dele, é necessário verificar se existem cláusulas que vedam, né, condutas que podem causar prejuízo de imagem e crises para patrocinadores e para o clube. E se o Flamengo tiver essa cláusula, tiver esse contrato e quiser aplicar, sim, de repente pode ser sim passível de sanção o atleta. Eu não vi a direção do clube se manifestar ainda com relação a esse aspecto de aplicar algum tipo de sanção. O fato é que ficou sim um arranhão na imagem do atleta, né? Mais um arranhão na imagem do atleta e de certa forma do próprio clube. Isso gera toda uma gestão de crises, né? Essa notícia começou a ser veiculada na imprensa no domingo. Hoje, data de gravação desse vídeo, nós estamos na segunda-feira, e essa agenda negativa ainda não saiu, ainda perdura aí pelos sites, pelas redes sociais. Ainda os veículos de comunicação ainda repercutem, principalmente o comportamento do atleta quando foi abordado pela polícia e pela própria imprensa após ser pego aí em flagrante num cassino, né? A gente sabe que jogo de azar é uma contravenção penal, o cassino era irregular e ainda descumprindo as regras de isolamento social, descumprindo uma conduta de Estado. Um outro aspecto que eu gostaria de abordar aqui na diferença de formação do atleta, né? Falta um modelo de formação de atleta de elite, de atleta de alto rendimento no Brasil. Talvez uma carência que a gente tem, a gente não forma, vamos supor assim, a consciência, o espírito de atleta, mas simplesmente de um jogador de futebol, de um jogador de outra modalidade, né? O conceito de atleta, ele tem muito mais valores além do que a prática de alto rendimento. Falta, na minha visão, um modelo de formação de atletas que faça com que eles entendam maior que a sua dimensão de atleta tem valores, uma visão de mundo, ideias que ele defende, principalmente um comportamento e uma conduta, principalmente no mundo globalizado, onde as redes sociais, instantes com as redes sociais, a gente fica sabendo de todas as situações, e gerenciar uma crise depois de ela instalada é muito, muito, muito difícil. Temos um modelo norte-americano onde existe maior esse modelo de formação de atletas, principalmente nas universidades. Ele é muito mais consolidado e essa é uma carência em nosso país que tem crescido cada vez mais, já que a educação física, a prática do esporte está, na minha visão, cada vez mais afastada aí das escolas de ensino médio e de ensino fundamental. Então fica aqui mais essa constatação de que é necessário também pensarmos, né, num modelo, numa forma, não estou dizendo que precisa ser somente com o Estado, mas de algum modelo em que a gente consiga formar desde o início, psicologicamente, mentalmente, em que o atleta, ele não é simplesmente um atleta, ele é um cidadão, ele é um exemplo, ele passa valores e a conduta dele, né, influencia milhões de pessoas, principalmente na época das redes sociais. Agora a visão do Gabigol. O atleta se arrependeu, né? Deixou bem claro que estava arrependido do seu comportamento, disse que foi jantar, não era intenção dele se aglomerar, e viu que tinha muita gente no local, já estava se preparando para ir embora, né? Mas independente disso, o fato é que abalou um pouco mais a questão da imagem do Gabigol. Ele não precisava começar a temporada com esse tipo de problema. É isso, meu amigo, minha amiga. Eu espero que você tenha gostado. Aproveito para pedir o seu like, curtir o nosso perfil, comentar e habilitar as notificações para que você seja informado sempre que fizermos um vídeo novo aqui pela Escola Invictus, tá bom? Agradeça a todos os seus deuses pela sua alma indomável. Você é o capitão do seu destino. Você é o senhor da sua alma. Um abraço e até a próxima.